Ele só queria chegar ao seu destino. Arthur Ramalho vestia roupas simples, o cansaço de dias de trabalho estampado no rosto. Um homem o julgou pela aparência e decidiu humilhá-lo na frente de todos. Foi a última vez que aquele homem cometeu esse erro. A voz de Sr. Drummond cortou o ar da primeira classe. Comissária! Ele estalou os dedos, um som seco e arrogante. Apontou para Arthur, que estava quieto em seu assento. Este homem está no meu lugar, no 1A. Ele falou alto para que todos ouvissem. Eu paguei por este assento. Exijo que o retire daqui. Sua pasta de couro foi jogada na poltrona vazia ao lado. Um gesto de pura dominação. O silêncio na cabine se tornou pesado. Um casal trocou um cochicho rápido. Outro passageiro virou o rosto para a janela, subitamente interessado nas nuvens. Beatriz, a comissária-chefe, se aproximou. Ela não olhou para Arthur como um cliente, mas como um problema a ser resolvido. Sua voz era fria, cortante. Senhor, por favor, este assento pertence à categoria executiva Prime. Ela fez questão de enfatizar a palavra. Preciso ver seu cartão de embarque agora. Não foi um pedido. Foi uma ordem. A regra é clara. A voz do piloto soou nos alto-falantes. Tripulação, preparar para a partida. O clique mecânico das portas sendo travadas ecoou pela cabine. O tempo estava acabando. Arthur permaneceu em silêncio, encarando Beatriz. Ela interpretou sua calma como um desafio. Senhor, se não cooperar, serei forçada a chamar a segurança. O senhor será removido deste voo. Então, Arthur falou. Sua voz era baixa, mas carregada de autoridade. Ele não falou com ela. Olhou diretamente para Sr. Drummond. E não falou em português. Em um alemão fluente, perfeito, ele disse: o senhor realmente acredita que um assento define o seu valor? O sorriso de Drummond congelou. Um empresário na fileira 2 baixou o jornal, chocado. Beatriz parou, sem reação. O silêncio constrangedor virou um silêncio de espanto. A primeira peça do jogo tinha acabado de virar. A frase em alemão pairou no ar pressurizado da cabine, uma anomalia que quebrou o roteiro de humilhação. Beatriz, a comissária, piscou, sua mente buscando um protocolo que não existia para aquela situação. Sr. Drummond, cuja única arma era a arrogância, ficou mudo. A ofensa incompreendida o deixando desarmado. O silêncio que se seguiu foi profundo, um vácuo de poder onde antes havia uma hierarquia clara. Foi nesse vácuo que o comandante Teixeira entrou, sua presença preenchendo a porta da cabine, o rosto marcado pela impaciência de um atraso iminente. O que está acontecendo aqui? Sua voz era um barítono, acostumado a dar ordens. Seus olhos avaliaram a cena. O passageiro importante, Sr. Drummond, de pé e vermelho de raiva, sua comissária-chefe, paralisada, e um homem negro em roupas casuais, sentado calmamente no centro da confusão. A conclusão inicial do comandante foi óbvia, um produto de anos de preconceito inconsciente. Beatriz se recompôs, a profissional experiente assumindo o controle do choque. Comandante, este passageiro no assento 1A se recusa a apresentar o cartão de embarque e a ceder o lugar que pertence ao Sr. Drummond. Já o informei sobre os procedimentos, inclusive a remoção forçada. Ela omitiu o detalhe da língua estrangeira, um instinto de autopreservação para não parecer que havia perdido o controle. O comandante Teixeira focou em Arthur. Senhor, não temos tempo para isso. Ou o senhor se muda para o assento que lhe foi designado, ou serei obrigado a desembarcá-lo. O avião precisa partir. Foi então que Arthur decidiu que a passividade havia terminado. Ele se levantou. Não de forma abrupta, mas com uma fluidez controlada que atraiu todos os olhares. Ele era mais alto do que parecia sentado, e sua postura, ereta e firme, contrastava com suas roupas simples. Ele não era um intruso, ele era uma presença. Comandante Teixeira. A voz de Arthur era calma, mas ressoava com uma clareza que silenciou qualquer murmúrio.
A comissária Beatriz invocou uma regra, mas esqueceu-se de dezenas de outras. Esqueceu-se do artigo FUR, parágrafo B, do contrato de transporte aéreo desta companhia, que detalha o procedimento para verificação de identidade digital em caso de falha no sistema de embarque, algo que ela nem sequer tentou. Meu cartão está no meu celular, com o pagamento confirmado há 3 meses para este exato assento, 1A. A questão aqui, comandante, não é um erro de procedimento, é um erro de julgamento. Cada palavra era precisa, cirúrgica. O comandante, um homem de manuais e regulamentos, ficou visivelmente abalado pela erudição de Arthur. Drummond tentou intervir. Isso é um absurdo. Ele está inventando coisas. Mas sua voz soou fraca, infantil. Teixeira ergueu a mão, silenciando Drummond. Olhou para Arthur com um novo nível de curiosidade. O senhor parece conhecer bem nossos regulamentos. Qual o seu nome? Arthur deixou a pergunta pairar. Seu olhar varreu a cabine, passando por Beatriz, que agora o encarava com uma mistura de medo e confusão, e por Drummond, cuja raiva dava lugar a uma incerteza desconfortável. Finalmente, seu olhar pousou no comandante. Meu nome é Arthur Ramalho. O nome não causou nenhuma reação imediata. Era apenas um nome. O comandante franziu a testa. Pois bem, senhor Ramalho, agradeço a aula sobre nossos regulamentos, mas ainda assim eu sou o fundador e CEO da Horizon Global Investments. Arthur o interrompeu, a voz ainda no mesmo tom controlado, mas agora cada sílaba carregava o peso de um império. O silêncio na cabine se aprofundou. O nome da empresa era conhecido no mundo financeiro, uma gigante discreta que movia mercados. O comandante hesitou, o roteiro em sua cabeça se desfazendo completamente. Senhor, mesmo que isso seja verdade, aqui, nesta aeronave, as regras, Arthur deu o golpe final. E a Horizon Global Investments, comandante, disse ele, é o fundo que na semana passada assinou o memorando para a aquisição total da sua companhia aérea. Ele fez uma pausa, deixando a informação aterrissar. Estou neste voo para a reunião de fechamento do negócio, em Frankfurt, uma transação avaliada em 2 bilhões de euros. Se a primeira revelação foi uma pedra na água, esta foi um meteoro. Um grito abafado veio de uma passageira. O som de um garfo de metal caindo no chão pareceu um trovão. E então, uma voz trêmula veio do fundo da primeira classe. É verdade. Todos se viraram. Um jovem de terno pálido como cera estava de pé, segurando um tablet. Era Tiago, um analista do departamento financeiro da companhia aérea. Comandante, é verdade. Eu vi os e-mails, os documentos, o nome dele. Senhor Arthur Ramalho. Ele será nosso novo dono. A validação foi a ignição. A realidade na cabine se reconfigurou instantaneamente. Beatriz deu um passo para trás, a mão indo à boca, seus olhos arregalados em puro terror. Senhor, eu juro que não sabia. Eu só estava seguindo o protocolo. Sua voz sumiu, estrangulada pelo pânico. Sr. Drummond não disse nada. Ele desabou em sua poltrona. O rosto antes vermelho agora tinha um tom acinzentado. Ele olhou para sua esposa, que o encarava com uma expressão de horror e desprezo. O homem poderoso havia se tornado um fantoche patético. A transformação do comandante Teixeira foi a mais drástica. Sua postura mudou de autoridade para subserviência em um piscar de olhos. Senhor Ramalho, disse ele, a voz quase uma súplica. Em nome da Skyline Airways e de toda a tripulação, peço as mais profundas desculpas. Foi um erro lamentável, inaceitável. Uma honra tê-lo a bordo. Por favor, nos diga, o que o senhor deseja que seja feito? A mini-sanção foi aplicada. A humilhação pública de seus algozes era palpável. Um prato servido na temperatura exata. Mas Arthur sabia que a batalha não era apenas sobre eles. Era sobre tudo o que eles representavam. Ele olhou para o comandante, seu rosto impassível. Sua voz agora era a voz do poder absoluto.
Primeiro, ninguém vai a lugar nenhum. Informe à torre de controle que o voo SKL 582 tem um atraso indefinido. Motivo: ordem direta da nova diretoria. Ele fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Beatriz. Segundo, quero uma linha de comunicação segura e imediata com o atual presidente desta empresa. Diga a ele que o CEO da Horizon Global Investments tem alguns comentários sobre a cultura corporativa que ele cultivou e que a reunião de amanhã em Frankfurt acaba de ser antecipada. Para agora, a cabine da primeira classe se transformou. Deixou de ser um espaço de luxo para se tornar uma sala de crise suspensa a 30 mil pés de altitude, ainda que presa ao solo. O ar-condicionado sussurrava, um som indiferente ao drama humano que se desenrolava. Os passageiros, antes espectadores passivos, agora eram testemunhas de algo muito maior que uma disputa por um assento. Eles observavam Arthur Ramalho, o homem que, em minutos, havia desintegrado e refeito a realidade ao redor deles. Sr. Drummond estava encolhido, parecia ter envelhecido 10 anos, um monumento ao orgulho quebrado. Beatriz permanecia de pé, seu corpo rígido, o rosto uma máscara pálida de pavor profissional, aguardando a sentença que sabia estar por vir. O comandante Teixeira, agindo com a velocidade de quem tenta impedir um desastre, conseguiu estabelecer a comunicação. Ele se aproximou de Arthur, segurando um telefone de satélite. Senhor Ramalho, o presidente Otávio Medeiros está na linha para o senhor. Arthur pegou o telefone. Um silêncio expectante caiu sobre todos. A voz que saiu do aparelho era exatamente como ele esperava. Macia, oleosa, a voz de um homem acostumado a suavizar crises com palavras vazias. Arthur, meu caro, Otávio Medeiros falando, que situação absolutamente lamentável, inaceitável. Fui informado agora dos detalhes e quero, em nome de toda a Skyline, oferecer-lhe nossas mais sinceras e profundas desculpas. Um erro operacional grotesco, um lapso de julgamento de uma funcionária sobrecarregada. Garanto-lhe que medidas disciplinares severas e imediatas serão tomadas. É o que acontece quando se tenta manter um padrão de excelência. Às vezes um funcionário exagera no zelo. Mas isso não é desculpa. O que importa é que o senhor, nosso mais novo e valioso parceiro, foi desrespeitado. Faremos o que for preciso para remediar. A torrente de desculpas ensaiadas fluiu. Um óleo derramado sobre águas turbulentas. Otávio era um mestre em seu ofício. Minimizar o dano, isolar o problema, caracterizá-lo como um evento único, uma anomalia. Ele tentava colocar o gênio do preconceito sistêmico de volta na garrafa, rotulando-o como um simples erro humano. Arthur ouviu tudo sem dizer uma palavra. Ele deixou Otávio esgotar seu roteiro. Do outro lado da linha, o silêncio de Arthur foi interpretado como um sinal de que a estratégia estava funcionando, que o comprador estava se acalmando. Otávio, então, cometeu o erro de passar para a segunda fase de seu plano, a retomada do controle. Arthur, agora que esclarecemos isso e com minha garantia pessoal de que os responsáveis serão punidos, precisamos ser pragmáticos. Cada minuto que esta aeronave fica no solo nos custa uma fortuna e gera um pesadelo logístico. Pelos nossos passageiros, pelo bom andamento dos negócios, peço que aceite minhas desculpas e permita que o voo prossiga. Podemos discutir qualquer compensação que julgue necessária quando chegar a Frankfurt. Arthur permaneceu em silêncio. Um músculo em sua mandíbula se contraiu. A falta de resposta imediata fez Otávio mudar de tom. A suavidade deu lugar a um fio de aço. O vilão, acuado, começava seu contra-ataque. Aliás, Arthur, nossos advogados certamente ficariam preocupados com esta situação. Paralisar uma operação internacional de forma deliberada. Sabe como são os departamentos jurídicos. Eles poderiam interpretar isso de maneiras desfavoráveis. A cláusula 12b do nosso acordo de aquisição é explícita sobre ações que causem dano material ou de reputação à marca no período de transição.
poderia ser visto como uma tática de pressão para renegociar os termos, uma negociação de má-fé. A ameaça estava na mesa, velada, polida, mas inconfundível. Otávio não estava mais se desculpando. Estava acusando Arthur de chantagem. Ele estava transformando a vítima em agressor, o racismo em tática de negócios. Foi o que Arthur precisava ouvir. Aquele contra-ataque era a confissão de Otávio. Ele não liderava uma empresa com um problema, ele liderava uma cultura problemática e a protegia a qualquer custo. Um sorriso frio e fino tocou os lábios de Arthur. Otávio, disse ele, a voz baixa e perigosa, agradeço sua honestidade. Você finalmente parou de mentir. Do outro lado, um silêncio confuso. Do que está falando? Você não está preocupado com um erro. Está preocupado em ser exposto. Este incidente não foi uma anomalia. Foi um sintoma da cultura que você permitiu apodrecer aqui dentro. E sua ameaça velada usando a cláusula 12. B foi a confirmação. Arthur se endireitou. Então deixe-me ser claro. Isto não é mais um pedido de desculpas. E certamente não é uma renegociação. É uma auditoria, em tempo real. E você, Otávio, acaba de ser reprovado. Arthur desligou o telefone. Ele o devolveu ao atônito comandante. Seu rosto agora era pura determinação. Ele se virou para o jovem executivo, Tiago, que o observava com uma mistura de pavor e admiração. A aliança estava formada. Tiago, disse Arthur, a voz vibrando com um novo propósito. Você trabalha no financeiro, mas imagino que tenha acesso à intranet da empresa. Sim, senhor. Acesso total. Ótimo. Preciso do registro completo de reclamações de clientes contra a comissária Beatriz nos últimos 5 anos. E também o relatório de diversidade e inclusão que a empresa publicou no ano passado. Quero comparar a propaganda com a realidade. Tiago assentiu, os dedos já voando sobre o teclado de seu laptop. Arthur então pegou seu próprio celular. Ele discou um número. Júlia, sou eu. Acione o protocolo Titã, imediatamente. Tenho um ativo tóxico prestes a contaminar uma aquisição de 2 bilhões. Quero a equipe jurídica e o time de comunicação de crise em uma videochamada em 5 minutos. O jogo mudou. A decisão estava tomada. Ele não iria apenas punir os culpados. Ele iria arrancar a doença pela raiz na frente de todos. A preparação para a verdadeira batalha havia começado. Enquanto Tiago mergulhava nos servidores da empresa e a voz de sua COO, Júlia, confirmava a ativação do protocolo de crise em seu ouvido, a mente de Arthur se desconectou por um instante. Seus dedos, por instinto, buscaram dentro de sua maleta de mão um objeto pequeno, frio e familiar. O toque do metal desgastado o transportou para 30 anos no passado, para o cheiro de óleo e aço da oficina de seu pai. Ele tinha 16 anos. Um sedã importado de um luxo que parecia obsceno naquele ambiente de trabalho honesto, estava parado no elevador. O motor, uma peça complexa de engenharia alemã, estava em silêncio. 3 outras oficinas haviam falhado. Seu pai, um homem de poucas palavras e mãos geniais, passou 1 hora ouvindo o carro, tocando suas peças, sentindo suas falhas. E então, em 20 minutos, com um ajuste preciso, ele o consertou. O dono do carro, um homem de terno caro e olhar desdenhoso, chegou para buscar o veículo. Ele ouviu o motor ronronar suavemente. A surpresa em seu rosto rapidamente substituída por arrogância. Ele não elogiou o trabalho. Seu olhar deslizou com nojo pelas mãos do pai de Arthur, manchadas de graxa e mérito. Surpreendente, disse o homem. Mande a conta para o meu escritório. E, por favor, certifique-se de que o volante esteja limpo. Quando o carro partiu, Arthur sentiu a raiva queimar em seu peito. A humilhação, a injustiça. Seu pai apenas limpou as mãos em um pano. Ele pegou uma de suas ferramentas mais antigas na bancada. Um paquímetro de aço, seu corpo riscado por décadas de uso. Ele o colocou na mão de Arthur. Filho, não se zangue com a ignorância deles. Deixe que te julguem pela graxa.
Você responde com a precisão do seu trabalho. Ele tocou o paquímetro. Isto, disse ele, mede a verdade em milímetros. Uma verdade que eles não podem comprar, distorcer ou ignorar. Deixe sua assinatura ser a sua precisão. Isso eles nunca poderão tirar de você. De volta ao avião, Arthur fechou a mão ao redor do velho paquímetro. A mesma raiva estava lá, mas agora era fria, afiada. Era a hora de aplicar a lição, com precisão cirúrgica. Arthur guardou o velho paquímetro de volta em sua maleta. A frieza do aço ainda em seus dedos, a memória de seu pai uma brasa em seu peito. Ele não era mais apenas um CEO fechando um negócio. Ele era o filho de um homem honesto, cumprindo uma promessa silenciosa. O avião, parado na pista, tornou-se seu campo de batalha, sua poltrona, seu centro de comando. A tela de seu laptop brilhava com os rostos de sua equipe de crise, convocada de 3 continentes diferentes. A voz de Julia, sua COO, era nítida e eficiente. Arthur, o conselho jurídico está online. A equipe de comunicação está redigindo 3 versões de um comunicado, com base nos possíveis resultados. Marco, disse Arthur, dirigindo-se ao seu diretor jurídico, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante. Otávio Medeiros ameaçou usar a cláusula 12B contra nós. Quero que você a eviscere. Encontre cada precedente, cada brecha, cada caso de má-fé administrativa que possamos usar. Quero que você transforme essa cláusula no laço que vai enforcar a gestão dele. Ao seu lado, Tiago trabalhava com uma intensidade febril, o som de seus dedos no teclado um contraponto à calma mortal de Arthur. Ele navegava pelas camadas de segurança dos servidores da Skyline, um fantasma digital em busca dos esqueletos da empresa. Os outros passageiros assistiam, hipnotizados. O drama corporativo era mais envolvente que qualquer filme a bordo. Eles viam um predador em seu habitat natural, e o habitat, por acaso, era a primeira classe de um avião aterrado. De repente, Tiago parou. Seus olhos se arregalaram. Senhor Ramalho, sua voz era um sussurro urgente. Eu acho que encontrei. Arthur se inclinou. Na tela de Tiago havia uma pasta de servidor com um nome discreto: Gestão de Ativos de Reputação. Dentro dela, dezenas de reclamações de clientes, todas marcadas como concluídas. Reclamações sobre assédio, discriminação, maus tratos. O nome de Beatriz aparecia em 5 delas, sempre com a mesma resolução: ação de treinamento recomendada. Nenhuma ação jamais foi tomada, mas a verdadeira prova estava em um subdiretório. Um memorando em PDF enviado há 2 anos. O remetente, Otávio Medeiros. O destinatário, o então chefe do RH. O assunto, otimização de processos de queixas. A frase crucial saltou da tela. Um veneno cristalizado em linguagem corporativa. Instruo que todas as queixas sensíveis envolvendo tripulação sênior sejam gerenciadas com máxima discrição, a fim de não impactar negativamente a moral e a retenção de nossos talentos mais experientes. Priorizar resoluções internas que não gerem registro externo era a arma fumegante. A ordem explícita para varrer a sujeira para debaixo do tapete. A prova irrefutável de que a cultura tóxica não era um acidente, mas uma política. É isso, disse Arthur, a voz baixa. Ele olhou para Tiago. Faça o download de tudo. Criptografe e envie para a nossa equipe jurídica. Agora. Ele se voltou para a tela de sua videochamada. Júlia, Marco, temos a prova. O câncer vem da cabeça da organização. Preparem-se. Foi nesse exato momento de triunfo iminente que o mundo do lado de fora da janela mudou. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar na escuridão da pista, girando em silêncio,
pintando o interior da cabine com flashes fantasmagóricos. Os rostos dos passageiros se viraram para as janelas. 2 carros da segurança do aeroporto e logo atrás deles, uma van da Polícia Federal aproximavam-se em alta velocidade, parando em um semicírculo ao redor do nariz da aeronave. Um pânico silencioso começou a se espalhar pela cabine. O comandante Teixeira correu da cabine de comando, o rosto desprovido de cor. Senhor Ramalho, sua voz estava trêmula, cheia de um novo tipo de medo. A torre de controle acabou de me informar. Eles receberam um alerta de segurança. Uma denúncia de um passageiro disruptivo que tomou o controle da comunicação e está impedindo a decolagem, colocando a segurança do voo em risco. Arthur entendeu instantaneamente. A genialidade desesperada do contra-ataque de Otávio. Se não podia vencer no campo corporativo, ele mudaria o jogo. Ele transformaria Arthur de um CEO ofendido em um criminoso. O telefone de satélite na mão do comandante tocou. Ele atendeu, ouviu por um momento e olhou para Arthur com pavor. É o chefe da segurança do aeroporto. A Polícia Federal foi acionada e está vindo a bordo. Eles têm ordem para deter o indivíduo que está causando a ameaça. Senhor, eles estão vindo prender o senhor. O herói estava encurralado. Seu poder bilionário, seus advogados, seu protocolo de crise, tudo era inútil contra a força da lei, manipulada por uma mentira. Ele olhou pela janela para os homens uniformizados saindo dos veículos e viu a armadilha se fechar. Seu celular pessoal tocou. O número era de Otávio Medeiros. Arthur atendeu. A voz de Otávio era um veneno triunfante. Fim de jogo, Arthur. Você queria uma guerra pública? Agora tem uma. Uma pena que seu nome sairá nos jornais como um desordeiro que foi retirado de um avião pela polícia. Minha sugestão? Desligue seus telefones, coloque as mãos onde eles possam ver e coopere. Ou sua reunião de amanhã será com um juiz federal. Otávio desligou. Arthur ficou em silêncio, o telefone na mão, as luzes piscando em seu rosto, encurralado, humilhado e prestes a ser preso. O último e mais desesperado obstáculo do vilão estava em ação. As luzes azuis e vermelhas dançavam sobre o rosto de Arthur, uma tempestade silenciosa que refletia em seus olhos. O ultimato de Otávio Medeiros ecoava em sua mente, um veneno de triunfo prematuro. Encurralado. A palavra parecia inadequada. Arthur não se sentia encurralado, sentia-se focado. Toda a sua vida, a carreira que construiu, a precisão que herdou de seu pai, tudo o havia preparado para momentos como este, quando o poder bruto encontra a verdade irrefutável. A porta do avião se abriu com um som sibilante. 2 agentes da Polícia Federal subiram os degraus, suas presenças instantaneamente dominando o ambiente. Eram altos, vestidos com coletes táticos sobre as camisas, e seus rostos eram máscaras de profissionalismo impassível. O agente líder, um homem de queixo quadrado e olhos que não perdiam nada, deu um passo à frente. Boa noite a todos, eu sou o agente Bastos, da Polícia Federal. Sua voz era calma, mas tinha o peso da autoridade inquestionável. Recebemos um alerta de segurança referente a esta aeronave. Peço que todos permaneçam em seus assentos e sigam nossas instruções. Seu olhar varreu a cabine e pousou, sem surpresa, em Arthur. A descrição que receberam devia ter sido precisa. O senhor no assento 1A. Por favor, levante-se devagar e mantenha suas mãos onde eu possa vê-las. Um suspiro coletivo percorreu a cabine. Este era o momento da humilhação final, a prisão televisionada para uma plateia de estranhos. Arthur não hesitou. Ele se levantou lentamente, com uma calma que beirava o sobrenatural, e ergueu as mãos abertas até a altura dos ombros. Não havia medo em seu rosto, apenas uma seriedade intensa. Ele não era um suspeito, ele era um estrategista no momento decisivo de sua jogada. O agente Bastos e seu parceiro começaram a se mover pelo corredor. Agente,
A voz de Arthur era firme, respeitosa, mas cortou o silêncio tenso. Meu nome é Arthur Ramalho. Eu entendo perfeitamente por que o senhor está aqui. Fui informado de que uma denúncia foi feita acusando-me de ser uma ameaça. Essa denúncia é uma mentira. Bastos não parou. Teremos tempo para esclarecer isso, senhor. Agora, por favor. Eu concordo. Arthur o interrompeu. Mas o tom era de colaboração, não de desafio. Mas o senhor precisa saber que, embora a denúncia seja falsa, sua presença aqui é providencial. Porque um crime grave está de fato ocorrendo neste exato momento. Não o crime de desordem pelo qual o senhor foi chamado, mas um crime de fraude, conspiração e coação. E o senhor, agente, acaba de se tornar a principal testemunha. O agente Bastos parou a 1 metro de Arthur. A reviravolta foi tão inesperada, a audácia da declaração tão grande, que o forçou a reavaliar a situação. Este não era o comportamento de um desordeiro acuado. Do que o senhor está falando? Perguntou Bastos, o ceticismo gravado em sua voz. Estou falando da razão pela qual fabricaram essa denúncia, disse Arthur. Foi um ato de desespero para me impedir de revelar o que descobri nos últimos 20 minutos. Foi uma tentativa de usar a honra da sua instituição para encobrir a corrupção deles. Ele se virou ligeiramente para Tiago. Tiago, por favor, projete na tela principal, como combinamos. Tiago, com as mãos trêmulas, mas os olhos focados, digitou um comando. A grande tela na frente da cabine da primeira classe, que antes mostrava o mapa do voo, piscou e ganhou vida. A imagem do laptop de Tiago apareceu, nítida para todos verem. A plateia, a tripulação e, mais importante, os agentes federais. Na tela, 2 documentos foram exibidos lado a lado. À esquerda, a página reluzente do site da Skyline Airways, mostrando seu mais recente Relatório Anual de Inclusão e Diversidade. Gráficos coloridos, fotos de funcionários sorridentes de todas as etnias e citações inspiradoras do CEO Otávio Medeiros sobre um ambiente de trabalho seguro e igualitário para todos. Era a face pública da empresa, polida e virtuosa. À direita, um documento de aparência sombria. Um PDF com o timbre interno da empresa, o memorando secreto que Tiago havia encontrado. Arthur apontou para a tela. Agente Bastos, por favor, leia comigo, disse Arthur, sua voz agora a de um promotor apresentando sua prova final. À esquerda, temos a propaganda. A mentira que a Skyline vende aos seus clientes e acionistas. E à direita, temos a verdade. Ele leu em voz alta a frase de Otávio Medeiros para que ninguém pudesse ignorar. Instruo que todas as queixas sensíveis envolvendo tripulação sênior sejam gerenciadas com máxima discrição, a fim de não impactar negativamente a moral. Priorizar resoluções internas que não gerem registro externo. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras preencher a cabine. O homem cujo rosto está no relatório da esquerda, continuou Arthur, é o mesmo homem que assinou a ordem ilegal da direita. O mesmo homem que, há 10 minutos, me ligou para me ameaçar. E o mesmo homem que ligou para a polícia e mentiu sobre uma ameaça a bordo. Ele não fez isso para proteger seus passageiros. Ele fez isso para proteger este documento, para me impedir de mostrá-lo ao mundo. A sua presença aqui, agente, não foi solicitada para manter a ordem. O senhor foi usado como uma arma, num ato de obstrução da justiça. A prova era irrefutável. A narrativa do vilão foi pulverizada, aniquilada em tempo real. O silêncio na cabine era absoluto, denso, pesado com a revelação. Ninguém se movia. O agente Bastos ficou parado, seu olhar fixo na tela. Ele olhou para o memorando, depois para o rosto pálido de Beatriz, depois para o comandante paralisado, e finalmente de volta para Arthur, que ainda mantinha as mãos erguidas, o retrato da calma e da verdade. Bastos baixou lentamente o queixo, um único aceno de compreensão. Ele não estava mais olhando para um suspeito, estava olhando para a vítima de um crime muito maior do que ele imaginava.
A história havia sido reescrita. O silêncio que se seguiu à revelação de Arthur era tão profundo que o som do ar-condicionado parecia um rugido. O agente Bastos não tirava os olhos da tela, onde a mentira e a verdade estavam expostas, lado a lado, em um contraste brutal. Ele era um homem da lei, treinado para separar fatos de ficção, e a evidência diante dele era tão clara quanto a diferença entre a noite e o dia. Ele ergueu a cabeça, seu olhar encontrou o de Arthur. E em um instante, a dinâmica de poder em toda a aeronave se inverteu de forma sísmica e definitiva. Bastos ergueu o rádio até a boca. Sua voz, agora, era diferente. A suspeita havia desaparecido, substituída por uma dureza gelada, a raiva de um profissional que percebeu ter sido manipulado. Central, aqui é agente Bastos. Cancelem o alerta de segurança nível 2. Repito, cancelem o alerta. A denúncia é falsa. A situação a bordo não é de ameaça à segurança de voo. A situação é de natureza criminal corporativa. Estamos iniciando um procedimento oficial de coleta de provas e testemunhos. Manter a posição. Ele baixou o rádio e se virou para Arthur. Com um gesto formal, ele disse: Senhor Ramalho, o senhor pode baixar as mãos. Peço desculpas pela abordagem. Fomos induzidos ao erro. Aquelas palavras, ditas em alto e bom som, foram a primeira sanção. Elas declararam publicamente Arthur como a vítima e a autoridade. A humilhação de ser tratado como um criminoso foi publicamente apagada e transferida para seus acusadores. Arthur baixou as mãos lentamente. Ele então se permitiu um único gesto de poder reconquistado. Pegou seu celular. Agente, com sua permissão, creio que a justiça precisa ser não apenas feita, mas também vista. Há uma última ligação a ser feita para concluir a fase inicial deste procedimento. Bastos assentiu. Prossiga, senhor. Arthur discou para seu diretor jurídico e ativou o viva-voz, o som se espalhando pela cabine silenciosa. Marco, está na linha? A voz confiante de Marco preencheu o espaço. Estou, Arthur. Acompanhei tudo pela transcrição da Júlia. A equipe está pronta. Excelente, disse Arthur, seu olhar passando por Beatriz e pousando na câmera de segurança no teto. Marco, quero que você acione imediatamente o Comitê de Ética do Conselho de Administração da Skyline Airways. Use a gravação da ligação de Otávio Medeiros, onde ele me ameaça, e use o memorando que Tiago encontrou como evidência primária. A cláusula 12.b, de fato, será invocada, mas por nós. Por quebra de confiança, má-fé administrativa, conspiração e por usar um falso alerta federal para manipular uma negociação. Exijo, em nome da Horizon Global, a destituição imediata de Otávio Medeiros do cargo de CEO, por justa causa. Um suspiro chocado foi ouvido na cabine. A execução de um CEO transmitida ao vivo. Considere feito, Arthur, respondeu Marcos sem hesitação. O conselho será convocado em caráter de emergência em 1 hora. A destituição será oficial antes do amanhecer. A Comissão de Valores Mobiliários será notificada antes da abertura do mercado. Ele está acabado. A sanção material foi aplicada. Naquele instante, Otávio Medeiros, sentado em seu escritório luxuoso a milhares de quilômetros de distância, perdeu seu cargo, sua reputação e seu futuro. Sua queda foi decretada de um assento de primeira classe, sua carreira desintegrada por um viva-voz. Agora era a vez dos peões. O agente Bastos se virou para Beatriz, cujo rosto estava banhado em lágrimas silenciosas. Comissária Beatriz, disse ele, a voz desprovida de qualquer simpatia. Seu nome consta em múltiplos documentos relacionados a um padrão de negligência e possível cumplicidade em acobertamento. Em virtude da denúncia formal feita pelo senhor Ramalho e das evidências apresentadas, a senhora está sendo detida para interrogatório por falso testemunho e obstrução da justiça.
O parceiro de Bastos se aproximou, segurando um par de algemas. A máscara profissional de Beatriz se desfez completamente em um soluço de pânico e desespero. Não, por favor. Eu só estava cumprindo ordens. Ela balbuciou, enquanto era guiada para fora do avião. Uma caminhada da vergonha na frente de seus colegas e dos passageiros que, 1 hora antes, ela governava com autoridade de ferro. Finalmente, Arthur se voltou para o homem que havia começado tudo. Sr. Drummond estava pálido, tentando se fundir com o couro de sua poltrona. Arthur se aproximou, não com raiva, mas com a frieza de um juiz pronunciando uma sentença. Sr. Drummond, começou ele, tudo isso, o atraso, a polícia, a destruição de carreiras, começou com o senhor, com seu preconceito e sua arrogância. Drummond abriu a boca, mas nenhum som saiu. O atraso deste voo gerou um custo operacional significativo, continuou Arthur. Minha empresa, como a nova proprietária desta companhia, irá processá-lo civilmente por cada centavo desse prejuízo. Seu patrimônio garantirá que a lição seja aprendida. A ameaça da ruína financeira o atingiu como um soco. Além disso, disse Arthur, seu status de passageiro Platinum Elite vitalício, do qual o senhor tanto se orgulha, acaba de ser permanentemente revogado. O senhor está banido de voar em qualquer aeronave de nossa frota. Para sempre. A perda de status era a faca final. Arthur se inclinou, sua voz um sussurro que apenas Drummond podia ouvir. E o vídeo da sua performance hoje, senhor, será a peça central do novo programa de treinamento obrigatório da Skyline. Um módulo sobre dignidade, respeito e as consequências de falhar em ambos. O senhor se tornará, anonimamente claro, um exemplo do que nunca mais será tolerado nesta empresa. Arthur se endireitou. A sanção estava completa, pública, material e pessoal. A queda dos vilões, do rei ao peão, havia sido total, executada com precisão cirúrgica na frente do mesmo tribunal que antes os aplaudia em silêncio. A justiça havia sido servida. Com a saída de Beatriz e a figura patética de Sr. Drummond encolhida em sua poltrona, o último vestígio da batalha parecia ter se dissipado. O ar na cabine, antes carregado com a eletricidade da humilhação e da vingança, começou a se normalizar. Mas era um novo normal. A hierarquia havia sido reescrita. O poder não estava mais nos uniformes ou nos sobrenomes, mas na integridade. As luzes da polícia do lado de fora se apagaram, mergulhando a pista de volta na calma escuridão da noite. O agente Bastos se aproximou de Arthur, seu parceiro concluindo a coleta dos depoimentos iniciais da tripulação. Ele estendeu a mão. Senhor Ramalho, disse ele, e pela primeira vez havia um tom de admiração em sua voz profissional. Em 20 anos de carreira, eu nunca vi uma situação ser revertida com tanta clareza e precisão. O senhor não apenas se defendeu de uma acusação falsa, mas expôs um crime legítimo. Em nome da Polícia Federal, quero agradecer sua cooperação e sua coragem. Arthur apertou a mão do agente. Eu só apresentei os fatos, agente. O senhor e sua equipe fizeram o trabalho de interpretá-los corretamente. Eu sou grato por isso. Nossa divisão de crimes financeiros entrará em contato com sua equipe amanhã. A investigação sobre Otávio Medeiros e a diretoria da Skyline começa oficialmente agora. Bastos fez um aceno de respeito e, com seu parceiro, desceu as escadas do avião, deixando para trás uma ordem restaurada. Com a saída da autoridade legal, a autoridade moral de Arthur preencheu o espaço. Ele se virou para Tiago, que ainda estava de pé ao lado de seu assento, o laptop aberto, o rosto pálido pela adrenalina. Arthur colocou uma mão firme em seu ombro. Tiago, disse ele, a voz agora calorosa, desprovida da frieza da batalha. O que você fez hoje exigiu uma coragem que não se aprende em faculdades de administração. Em um momento de crise, você não pensou na sua carreira. Você pensou no que era certo. Empresas não são construídas com planilhas e projeções, mas com pessoas como você.
Tiago, sem palavras, apenas assentiu, os olhos marejados de alívio e gratidão. Aquela diretoria que ajudei a expor, continuou Arthur, será substituída por um comitê de transição, e eu preciso de pessoas íntegras nesse comitê. Pessoas que conheçam a empresa por dentro, mas que não tenham medo de consertar o que está quebrado. Ele olhou Tiago nos olhos. Eu quero você nesse comitê. Não como analista, como diretor de integridade corporativa. O cargo é seu, se o quiser. A promoção foi tão repentina, tão imensa, que Tiago cambaleou. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Sorriu Arthur pela primeira vez naquela noite. Foi o sinal que a plateia tribunal esperava. A tensão finalmente se quebrou, substituída por uma onda de admiração. O empresário alemão da fileira 2 se levantou e se aproximou. Herr Ramalho, disse ele em alemão, com um profundo aceno de cabeça. Isso não foi uma negociação, foi uma aula de liderança. Uma mulher na fileira de trás começou a aplaudir. Um aplauso suave, hesitante, que logo foi seguido por outro, e mais outro, até que toda a primeira classe estava aplaudindo. Não era um aplauso barulhento de espetáculo, mas uma demonstração solene e sincera de respeito. O reconhecimento público de sua vitória. As pessoas que antes o julgaram com o olhar, agora o celebravam. Sua dignidade, antes roubada, foi devolvida em dobro. Arthur Ramalho apenas inclinou a cabeça, um gesto de agradecimento silencioso. A restauração estava completa. O comandante Teixeira, que observara tudo com uma humildade recém-descoberta, se aproximou. Senhor Ramalho, disse ele, a tripulação está a postos, os passageiros estão seguros, a polícia nos liberou, com a sua permissão, estamos prontos para partir para Frankfurt. Arthur olhou pela janela para a longa pista iluminada à frente. O caminho estava livre. Prossiga, comandante. Vamos levar essas pessoas aos seus destinos. 6 meses depois. O ambiente não era mais a cabine claustrofóbica de um avião, mas um auditório amplo e moderno, banhado pela luz dos holofotes. Um enorme painel digital ao fundo exibia um novo logotipo vibrante e o nome Prisma Air. A antiga Skyline Airways havia renascido, não apenas em nome, mas em espírito. No pódio, Arthur Ramalho ajustava o microfone. Não como um passageiro cansado, mas como o presidente do conselho de uma das companhias aéreas de crescimento mais rápido do mundo. A plateia de jornalistas e investidores estava em silêncio, esperando. Antes de falar, a mão de Arthur repousou por um segundo sobre sua pasta de couro em cima do púlpito. Lá dentro, envolto em veludo, estava o velho paquímetro de seu pai. Um lembrete constante da precisão, da verdade e do valor que não se vê, apenas se mede através de ações. Boa tarde, começou ele, sua voz ressoando com uma nova energia. Há 6 meses, esta empresa estava em crise. Não uma crise financeira, mas uma crise de identidade. Hoje, a Prisma Air anuncia não apenas um lucro recorde no trimestre, mas um índice de satisfação de clientes e funcionários que é o maior da nossa história. Ele fez um gesto para a primeira fila, onde Tiago, agora o confiante e respeitado diretor de integridade corporativa, sorriu discretamente. Nós mudamos porque acreditamos que o valor de uma empresa, assim como o de uma pessoa, não está em sua aparência, mas na cultura que ela pratica quando ninguém está olhando. Enquanto Arthur detalhava a nova era de transparência e respeito, o destino dos arquitetos da antiga era já havia sido selado. Otávio Medeiros aguardava julgamento em liberdade condicional, enfrentando acusações federais de fraude, obstrução da justiça e manipulação de mercado. Sua carreira, antes estelar, havia se tornado uma nota de rodapé na história de sua própria queda. Beatriz, após perder sua licença de voo, agora gerenciava o estoque de uma livraria suburbana, um trabalho silencioso e anônimo, longe do poder e do prestígio que ela usara de forma tão cruel. E Sr. Drummond, após um processo civil devastador e se tornar um infame caso de estudo em escolas de negócio,
foi forçado a vender grande parte de seus ativos. Ele havia aprendido, da forma mais dura, o preço real de um assento. O discurso de Arthur terminou sob uma onda de aplausos. Ele olhou para sua nova equipe, para os rostos na plateia, para o futuro. A lição de seu pai estava completa. Ele não havia apenas consertado um motor quebrado. Ele havia reconstruído a máquina inteira. A história que você acabou de ver não é apenas sobre um assento de avião. É sobre o tribunal silencioso que montamos todos os dias, julgando o valor das pessoas pela capa e não pelo conteúdo. É sobre o preconceito que se esconde atrás de regras e protocolos e sobre o poder da dignidade diante da humilhação. Quantas vezes o potencial de alguém foi ignorado por causa da aparência? Quantas vezes a força de uma pessoa foi subestimada por causa de sua calma? A injustiça prospera no silêncio, mas a coragem encontra sua voz na ação. Talvez você já tenha vivido uma situação parecida, onde foi julgado antes de ser conhecido. Talvez você já tenha testemunhado algo semelhante e se perguntado o que poderia ter feito. Queremos ouvir a sua história. Use a seção de comentários para compartilhar o momento em que você desafiou um julgamento injusto. Vamos transformar este espaço em uma prova de que a resiliência e a integridade são a nossa verdadeira marca. Porque o respeito não é um privilégio VIP, é o ponto de partida. Compartilhe este vídeo se você concorda.